bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a independência do Brasil, mais especificamente sobre o 7 de setembro mesmo. A gente não vai avançar pós-independência, ou seja, os anos iniciais do governo do Dom Pedro I. A gente vai falar sobre o contexto histórico que possibilitou essa data e, consequentemente, os anos iniciais, os anos anteriores, que foram, vocês vão ver, bastante importantes para que essa data fosse possível, tá certo? Então, antes de mais nada, eu gosto sempre de lembrar, quando a gente fala da história do Brasil, de delimitar bem direitinho os três momentos da história brasileira, que é a colônia, o império e a república. Então, a colônia, lembre-se, começa em 1500, quando os portugueses aqui chegam, encontram os indígenas do Brasil e assim perpetua sua exploração com a extração do pau-brasil, depois todas as outras formas de exploração que a gente conhece. Implementam também os ciclos do açúcar, o ciclo do ouro e diversas outras maneiras de tirar o máximo possível das riquezas brasileiras e assim levarem para sua metrópole, que era Portugal, tá certo? Então, passado disso, a gente tem o Império, que é com o Dom Pedro I, Dom Pedro II, tem um períodozinho de regência, mas isso aí é assunto para outras aulas. E claro, a República ainda mais na frente, que começa somente com o golpe militar de 1889, com Deodoro da Fonseca. Mas hoje a gente vai falar do início do Império, a transição da colônia para o Império. Então o Império começa com Dom Pedro proclamando a independência no dia 7 de setembro, mas antes disso a gente tem que entender o contexto que levou até essa data. Então, 1808 talvez seja o ano mais importante para a gente entender essa transição que levou até a independência do Brasil. Por quê? Porque 1808 é a data que os portugueses, ou seja, Dom João VI e a sua mãe, Maria I, vieram de Portugal para o Brasil. E por que eles vieram de lá para cá? Por quê? É importante a gente lembrar que em 1789 tem a Revolução Francesa e, consequentemente, anos depois, Napoleão Bonaparte se torna o grande chefe daquela nação, né, da França. Então ele implementa até uma monarquia, que é a forma de governo que ele vai governar anos depois. Então ele implementa uma verdadeira dominação da França com relação a toda a Europa. Isso inclusive Portugal e a Inglaterra também. Então o que acontecia? Em 1806, o Napoleão Bonaparte vai fazer o chamado bloqueio continental, que era o seguinte: nenhum país do mundo poderia negociar com a Inglaterra, que era sua inimiga política. Isso forçaria a Inglaterra a ficar mais fragilizada do ponto de vista econômico, político e assim por diante. E Portugal, nossa metrópole, era muito próxima economicamente e politicamente da Inglaterra. Então essa amizade com a Inglaterra também fez com que Portugal se tornasse inimiga de Napoleão. Então essa inimizade, essa indiferença política fez com que Dom João forçasse ele a vir para o Brasil. Por quê? Porque ele não poderia ter relação com a Inglaterra, que era a sua principal parceira, também não poderia peitar Napoleão, que era o grande chefe militar daquela época. Então ele não queria morrer nas mãos de Napoleão, também não queria se indispor com a Inglaterra, que era a sua parceira comercial. Então eles pegam mais de 20 mil pessoas, o rei Dom João VI com a sua mãe, e uma corte de políticos, intelectuais, as classes mais abastadas da época, lá de Portugal, e vem aqui para o Brasil em 1808, finalzinho de 1807, início de 1808, chega aqui mais ou menos em janeiro. Primeiro em Salvador, depois vem para o Rio de Janeiro, que era a capital da República. Lembrando que o Rio era capital há pouco tempo, né? 1763, antes disso era Salvador. Então pronto, delimitada a colônia Império e a República e sabido que a vinda da família real portuguesa em 1808 se deu por conta de questões políticas e militares do Napoleão Bonaparte, é importante entender o dia da chegada. Eles chegaram aqui em Salvador não, no Rio de Janeiro principalmente, e começaram a modernizar o Rio. O Rio era a capital, mas ainda era uma cidade muito pequena, não era aquele Rio de Janeiro que a gente conhece como uma grande metrópole, uma grande cidade, até por conta do ano ainda, né, o século XIX ainda, mas essa modernização do Rio se deu de forma bastante visível na época, porque o Rio era uma cidade com cerca de 40 mil habitantes, ainda muito subdesenvolvida, e a vinda de Dom João, que claro não queria morar numa cidade, o rei mora numa cidade ainda de forma muito atrasada, ele vai implementar o que? Esgotamento sanitário, iluminação pública, a criação de repartições
públicas, a exemplo do Banco do Brasil, que foi fundado assim no ano que ele chegou, 1808, tá certo? Ou seja, várias mudanças aconteceram no Rio de Janeiro. Importante lembrar também a abertura dos portos. Até 1808 o Brasil só fazia o comércio com Portugal, que era a sua metrópole. Então, com a abertura dos portos, anos depois o Brasil começou a fazer comércio com a Inglaterra e com outros países que assim queriam. Essa abertura dos portos modificou a nossa estrutura econômica também, foi muito importante. Além disso, de todas essas transformações no Rio, Dom João forçou muito a entrada de intelectuais, de artistas no Rio, tá certo? Então, ele fundou a Escola de Belas Artes, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, valorizando também as questões da natureza. Implementou o ensino superior, aqui no Brasil só tínhamos os cursos de Direito e de Medicina, tá certo? Além disso, favoreceu o surgimento da imprensa, a partir de 1808 já, uma imprensa lá no Rio, que começava a divulgar ações da colônia, né, do rei ainda, e posteriormente passou a fazer inclusive oposição mais lá na frente, certo? Então todas essas transformações foram importantes para a gente entender basicamente como o Rio de Janeiro foi se transformando com a chegada de Dom João aqui no Brasil, tá certo? Se transformando em uma cidadezinha, apesar de capital muito pequena, muito simplória, uma cidade já cheia de transformações, de modernidade, trazida junto com o Dom João VI. Além disso, é importante lembrar um pintor chamado Debré, que foi, talvez no Enem, é um dos artistas que é mais lembrado, que ele pintou o dia a dia, o cotidiano das ruas do Rio de Janeiro, dos escravos e assim por diante, de como era essa relação entre a Casa Grande e a Senzala aqui no Brasil colonial. E essas imagens que vocês estão vendo aí são dessas instituições que eu falei, Escola de Belas Artes, Jardim Botânico, Biblioteca e assim por diante, todas construídas no início do século XIX, com a família real portuguesa quando aqui chegou. Os anos foram passando e em 1815 o Brasil também essa data é importante, esse evento que é a ascensão do Brasil a Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves. Essa condição é importante para ver como o processo de independência ele foi se forjando, não foi de um dia para a noite. Então, o Brasil era uma colônia, em 15, continua sendo colônia, mas passa também a esse posto de Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves. Algarves é uma região na África que Portugal dominava também. E esse evento, esse marco, foi importante para 7 anos depois o Brasil ter sua independência de forma maior, de forma mais efetiva. Em 17, porém, em Pernambuco, um estado com bastante tradição de revoluções, tem sua Revolução Pernambucana de 17, uma revolução de caráter libertador, libertário, de caráter até a historiografia chama de republicano, quando o Brasil ainda era uma colônia. Ou seja, durante 2 meses Pernambuco ficou independente do Brasil. Ou seja, ele se transformou como se fosse um país independente ainda no Brasil colônia. Por quê? Liderados por Frei Caneca, a Revolução Pernambucana questionava vários direitos que o Rio de Janeiro passou a ter, a aquisição dos impostos, muitos deles eram destinados somente ao Rio de Janeiro, que era a capital do Império, da colônia ainda, né, da colônia, e Pernambuco e os outros estados com pouquíssimos níveis de investimentos públicos. Então Frei Caneca, junto com a elite política lá de Pernambuco, fizeram a revolução e ela foi pouco tempo depois desmantelada, mas fica para a gente entender como também existiam revoluções, existia também pessoas se revoltando contra esse governo de Dom João, tá certo? Os anos foram passando, daqui a pouco Dom João vai voltar para Portugal, tá certo? O ano emblemático é o 1820, que é quando lá em Portugal tem a Revolução do Porto, e Dom João, por conta de várias questões, teve que retornar para Portugal. Uma delas, os portugueses já aliviados com a morte e a prisão, melhor dizendo, de Napoleão Bonaparte desde 1815, pede o retorno do rei, Dom João VI, de volta para Portugal para regimentar a reconstrução daquele país muito deteriorado por conta de suas debilidades ocorridas desde sua saída em 1808, finalzinho de 1807.
Então ele volta, ele retorna para Portugal em 1820 por conta da Revolução do Porto e deixa aqui no Brasil como príncipe regente seu filho, Pedro, posteriormente chamado Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. Então, Dom João volta em 1820 e quem fica aqui como regente do Brasil é o seu filho, o príncipe Pedro, tá certo? Então Pedro, que vai fazer a independência, passa por alguns entreveros até o 7 de setembro, até o famoso até a famosa independência. Então, por que o Brasil se tornou independente em 7 de setembro de 1822? Porque não era porque Pedro teve essa vontade de deixar o Brasil independente, mas é por conta de rearranjos políticos, econômicos, que faziam com que a elite política brasileira adotasse e apostasse nessa medida, ou seja, o Brasil se tornando independente, mesmo com o imperador português, favorecer essa elite política que se favorecer dessa medida. Então, o apoio que ele teve foi o principal ponto para que assim fizesse, tá certo? Então, em 9 de janeiro de 1822, em janeiro ainda, ele é o dia do fico, que é quando os senadores mostram aí uma petição de mais de 8 mil assinaturas pedindo para ele ficar no Brasil, porque também tinha uma aclamação para ele voltar para Portugal. Mas a elite política sabia que com ele ficando aqui no Brasil, o Brasil não seria, não correria o risco de se desmembrar em vários estados, ou seja, em vários países, mas assim favoreciam a essa elite. Então ele ficou, disse que ficaria, e em 7 de setembro de 22 ele proclama a independência. A questão da independência, ele estava com problemas de saúde, isso é questões menores. O importante é a gente saber que no dia 7 de setembro ele proclamou a independência do Brasil e o Brasil assim se tornou independente de Portugal, mesmo com o imperador ainda filho de um português na verdade, tá certo? Então a partir daí começa o Império do Brasil, dividindo-se entre o primeiro reinado com Dom Pedro I, que vai sair do primeiro reinado somente em 1831. A partir daí tem o período de regência, que é porque Dom Pedro II ainda não tinha idade para assumir o cargo do imperador. E em 1840, Dom Pedro II, ainda com 14 anos, assume o reinado do Brasil e vai ficar durante 49 anos, até 1889, mas isso é assunto para outros vídeos, tá certo? O de hoje foi esse, sobre a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, e os anos anteriores a ela, que foi principalmente por conta do bloqueio continental, a vinda da família real portuguesa para o Brasil e os sucessivos acontecimentos que possibilitaram a independência brasileira no 7 de setembro de 22, certo? Um abraço a todos.